Fala galera, eu me chamo Talib Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a combinação de dois medicamentos que estão sendo muito usados, que é a hidroxicloroquina com a azitromicina. Mas antes eu queria pedir, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá essa força. Se está assistindo pelo Instagram, corre lá no YouTube depois, se inscreve no meu canal e divulga também, isso é importante. Beleza. Então galera, é o seguinte, a gente vai conversar sobre a combinação desses dois medicamentos que estão sendo muito usados. Primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês é que eu vou dizer para você que a decisão de tomar ou não é sua junta com o médico, depois de discutir os aspectos positivos e negativos. Porque é o seguinte, a minha função aqui, eu vou levar as informações técnicas para você e você decide se vai usar ou não. Por quê? Por que existe essa divergência tão grande? Uns médicos prescrevem, outros não, uns dizem que serve, outros dizem que não. Por quê? Porque a própria ciência está confusa. Porque é o seguinte, o que a gente tem em relação a esse medicamento é o uso off-label. O que isso significa? É o uso que está sendo feito fora daquilo que ele foi aprovado. Por exemplo, a hidroxicloroquina foi aprovada para o tratamento da malária e eu estou utilizando ela para tratar uma doença viral. Então é fora daquilo que ela foi aprovada. A azitromicina, ela é um antibiótico, ela foi feita para tratar doenças causadas por bactérias e eu estou utilizando ela para tratamento de uma doença causada por um vírus, então é o uso fora da recomendação, beleza? Então essa é a primeira coisa. Por que é o uso off-label? Porque é um uso com nível de evidência baixo, significa um nível de evidência C. O que isso significa? São baseado no conhecimento de médicos que estão 2 a 3 meses tratando o coronavírus. Então ainda não é um nível de evidência A, que seria o perfeito, que seria o ideal. Isso vai demorar tempo para a gente chegar no nível de evidência A. Provavelmente a partir do segundo semestre, agosto, setembro, provavelmente a gente já tem esse resultado. Mas por enquanto o que a gente tem é opiniões de especialistas. E essas opiniões eu chamo de evidência nível C. Beleza. Então, por que é perigosa a combinação desses dois medicamentos? Por quê? A hidroxicloroquina, ela por si só, ela tem o potencial de causar arritmia. A azitromicina também, ela tem embora seja menor, mas ela também tem o potencial de causar arritmia. Então, se eu combino as duas, eu aumento ainda mais a chance de causar arritmia no paciente. Então, se por exemplo, eu sou um paciente idoso, que tenha problemas cardíacos, eu não tenho como fazer um eletro para verificar se ele tem uma arritmia, se eu não consigo fazer exame antes para fazer uma avaliação desse paciente, é perigoso essa combinação. Por quê? Se a hidroxicloroquina causa arritmia, a azitromicina também causa. Se eu junto os dois, a chance é maior. Então, eu, pessoalmente, isso é minha opinião, isso não quer dizer que isso seja certo. Então, baseado no que eu estudei, no que eu tenho visto, eu pessoalmente, por exemplo, se eu não tenho como fazer um eletro, outros exames antes de usar a medicação, utiliza primeiro a hidroxicloroquina na fase inflamatória, que é aquela fase que tem alterações no exame de imagem, por exemplo, a tomografia. Você tem um pulmão com vidro fosco, opacidade, que está o pulmão borrado quando você olha lá. Então, utiliza primeiro a hidroxicloroquina na fase inflamatória e depois utiliza a azitromicina, que ele é um antibiótico, que ele cobre uma série de bactérias que, por exemplo, quando acontece a inflamação no meu pulmão, acumula pus e isso é um prato cheio para infecções bacterianas depois. Então, primeiro eu utilizava a hidroxicloroquina e depois eu utilizava a azitromicina. Então, se eu não usava as duas ao mesmo tempo, que eu poderia potencializar os efeitos colaterais. Então, essa é a minha opinião, beleza? Então, isso é que eu queria falar para vocês, que por que existe todo esse debate? Porque a própria ciência ainda não tem a resposta. Por que ela não tem a resposta? Porque a ciência precisa de tempo. A gente tem 2, 3 ou 4 meses de coronavírus, de Covid-19. Então, o tempo é muito curto para a gente ter um conhecimento realmente com nível de evidência alto, nível A. Provavelmente a partir de agosto, setembro, a gente vai ter, mas por enquanto a gente não tem. O que a gente tem, por enquanto, é opiniões de especialistas. E as opiniões sempre foram e sempre vão ser divergentes. Uns recomendam e outros não. Então, o que deve ser feito? Você toma conhecimento primeiro dos medicamentos e você decide junto com o seu médico, vou usar ou não. Essa decisão de usar ou não, ela deve levar em conta se o benefício do medicamento para você vai ser maior do que o risco que você está assumindo. Então essa decisão deve ser tomada por você junto com o seu médico. Beleza, galera? Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo. É isso aí.